vocês memorizaram todos os táxons. Aquela história do reficofage, não é isso? Conhece isso? Reficofage. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, gênero. Antes vem a família, gênero e espécie. E se perguntarem para vocês, o homem e o chimpanzé, estão classificados até que táxon? Até qual táxon? Até a ordem. E que ordem é? Ordem dos primatas, ok? Já caiu várias vezes em vestibulares, então fiquem atentos à ordem dos primatas. Bem, outra importância com relação à taxonomia é que se alguém pergunta para vocês qual é o táxon que vem antes do reino, que é uma situação que quase ninguém pergunta. Existe um táxon antes do reino, sabia disso? E ele se chama domínio. Domínio. Ah, Rodrigo, eu nunca vi esse domínio. É bem fácil. É domínio eucária, de eucarionte, e domínio procária, de procarionte. Então, se tu pegar reino Monera, qual é o domínio? Procária. Todos os outros reinos, reino vegetal, que é o metáfita, reino animal, metazoa, fungi, protoctista, todos são do domínio eucária, ok? Muito bem. Na taxonomia existe um critério que diz que a taxonomia é binominal, correto? Mas ela pode também ser trinominal. Se ela for binominal, a primeira palavra se chama gênero e a segunda espécie. Para relembrar, como que eu escrevo gênero? Com inicial maiúscula, espécie com inicial minúscula. Se for nome próprio, eu posso colocar inicial maiúscula? Sim ou não? Sim. É obrigado? Não, não é obrigado. Tá, e se aparecer 3 palavras científicas? Vou pegar uma palavra aqui, tá? Um nome científico. Cobra coral. Micrurus frontalis. 3 nomes, tá? Micrurus frontalis. Perfeito? Essas 3 palavras não estão destacadas entre parênteses, não, nenhuma delas. E eu te pergunto, o último táxon, Micrurus frontalis. Poderia ser Homo sapiens. A última palavrinha se refere ao subgênero ou a subespécie? Subespécie. E se a palavra do meio está destacada entre parênteses, é o subgênero, ok? Bem fácil. Se tiver entre parênteses, subgênero. 3 palavras, a do meio. Se a terceira e não tem nenhuma destacada entre parênteses, então a última é subespécie. Tá bom? Muito bem. Sobre vírus. Em primeiro lugar, vírus é um ser vivo, sim ou não? É um ser vivo. É um ser vivo celular ou acelular? Acelular. Procarionte ou eucarionte? Nenhum dos dois, porque ele não pertence a nenhum reino. Ser vivo, acelular, ametabólico, ok? E parasita intracelular obrigatório, ok? Muito bem. Prion. O que é um prion? A terceira questão da prova, anota aí. O que é um prion? É um vírus ou é uma partícula proteica viral? Um prion é maior, é igual ou menor que um vírus? É menor. Por quê? Porque é uma parte do vírus, é uma partícula da proteína do vírus, e ela é responsável por uma doença chamada a doença da vaca louca. Lembra disso? A doença da vaca louca é prion. Se cair na prova, a doença da vaca louca é causada por vírus? Falso. A doença da vaca louca é causada por prion? Verdadeiro. Certo? Pessoal, vírus, eles podem afetar qualquer ser vivo. Pode ser planta, pode ser fungo, pode ser protozoário, pode ser bactéria, pode ser qualquer ser vivo, animal, vertebrado ou invertebrado. Os vírus afetam todos os seres vivos. Um detalhe: o que forma o vírus, já que não é célula, é um capsídeo. É uma cápsula de proteína, certo? Alguns vírus
existe um envelope viral, como o HIV. O HIV e o vírus Ebola já caiu várias vezes esse ano em vestibulares, tá? Passo Fundo caiu no mesmo dia na IMED e na UPF, no mesmo dia. Quem fez a prova da CAF caiu na prova da CAF, ok? Pode cair de novo na UFC? Pode cair de novo, tá? Ebola é o vírus envelopado e formado por RNA simples. Marcaram isso? Nem todo vírus é envelopado. Alguns vírus só tem o capsídeo, não tem o envelope externo, tá? Eles podem ser formados de DNA ou de RNA, ok? Lembraram disso? Tem uma exceção. Tem um tipo de vírus que tem DNA e RNA. Um vírus, isso lá em 2002, a descoberta, tá? Faz um bom tempo. É chamado citomegalovírus humano. Ele tem DNA e RNA. É a primeira vez que se fala de um vírus que tem DNA e RNA. Certo? Caiu na prova da FUVEST agora, no final de semana, uma questão que provavelmente vai ser anulada. Que uma das alternativas tinha que o vírus só tem DNA ou RNA. E a outra, que o vírus não é formado, não é uma célula. Esse é o gabarito. Só que esta outra alternativa, que nunca há um vírus que tenha DNA e RNA, essa está errada e dava como certo no gabarito. Provavelmente será anulado. Então, existe um vírus chamado HCMV que tem DNA e RNA. Ok? Citomegalovírus humano. Bem, quem já ouviu falar em ciclo lítico e lisogênico? Bem rapidinho, olha aqui, ó. Ciclo lítico, o que significa a palavra lítico? Com lise. E lise significa queda, ok? Significa o que, Rodrigo? Que o vírus que afeta uma célula causa a destruição dessa célula. Ciclo lítico. Quando o vírus afeta uma célula e ele não destrói a célula, o ciclo é chamado lisogênico. Lítico com lise, lisogênico sem lise. HIV. HIV é um vírus envelopado, vocês podem ver aqui, essa estrutura externa aqui, ó, é o envelope. Lembrando que o vírus HIV é um retrovírus. Por quê? Porque ele é formado por RNA e tem uma enzima chamada transcriptase reversa, ok? Qual é o nome da célula que o vírus HIV faz a sua reprodução? Quem sabe dizer? Linfócitos o quê? T ou B? Linfócito T, T de tatu, ok? Qual é o nome do linfócito T? Porque pode cair na prova exatamente o nome dele. Auxiliador. Linfócito T, auxiliador. Mas tem um outro nome ainda. CD4. Anotaram isso? Linfócito T, auxiliador ou CD4. Tá bom? Muito bem. Outras doenças causadas por vírus, só para lembrar, vão passando, vão falando. Herpes. Herpes é viral. Dá uma olhadinha. Herpes genital, hepatite A, hepatite B e hepatite C. Se caísse uma questão e perguntasse qual das hepatites tem vacina, A, B ou C? Hepatite A e hepatite B tem vacina. Qual que não tem? A hepatite C. Todas são virais. Existem hepatites que não são virais? Existem, ok? Mas a A, a B e a C são virais. A C não tem vacina. E infelizmente é a mais grave de todas, tá bom? AIDS, já falei para vocês. Sarampo, olha, dá uma olhadinha. Sarampo, varicela, raiva, hidrofobia, viu? Raiva é a mesma coisa que hidrofobia. Poliomielite, ok? Paralisia infantil, dengue. A pergunta é a seguinte: o que dengue tem a ver com febre amarela? Qual é a relação da dengue, porque é viral, e a febre amarela também é viral? Que relação que essas duas doenças têm? O vetor que transporta o vírus é o mesmo, e ele se chama Aedes
aegypti, Daniel. Aí está, o Aedes aegypti. É o inseto hematófago, se alimenta de sangue. Mas, Rodrigo, eu vi falar de uma outra doença chamada chikungunya. Quem aqui já ouviu falar em chikungunya? Já ou não? Vou mostrar para vocês. Antes eu quero fazer um comentário da cachumba, ok? Se perguntarem para vocês, a cachumba é imunizada por qual vacina? Responderia o quê? A tríplice viral. Cachumba, a rubéola e o sarampo, ok? Mas Rodrigo, e a varicela? Se tu pegar e colocar junto a varicela, aí tu vai trocar o nome da vacina, ela é para viral daí, certo? Repetir então, tríplice viral, cachumba, rubéola e sarampo. Cachumba, rubéola e sarampo. Acrescenta a varicela e ela se chama tetraviral. Aí está a rubéola, gripe aviária, H5N1, HPV, papilomavírus humano. Algumas de vocês fizeram a vacina com certeza, né? A vacina contra o HPV. Alguns tipos de vírus HPV causam câncer no colo uterino, principalmente em tipo 16, ok? Verrugas venéreas, olha aí que bonito. Isso aqui não é um churros, tá, pessoal? Tá? Isso aqui não é um churros, só para falar. Eu pensei que fosse. H1N1, que é a chamada influenza A, tá? Ebola. Como eu falei agora há pouco, já caiu muitas vezes nesse ano e obviamente vai cair mais vezes ainda, até porque se trata de uma doença que tem um grau de letalidade em torno de 90%. Mais de 4 mil pessoas já morreram, tá? Local dessa epidemia, inicialmente começou na África. E esse tipo de doença, que vocês já marcaram aí, é causada por um vírus formado por RNA com ou sem envelope? Com envelope, tá bom? Como é que se pega ebola? Só pelo sangue? É uma DST? Não. Se pega por qualquer secreção corporal, inclusive o suor. A principal forma de contágio na África foi porque as pessoas morriam e os parentes lavavam os corpos para enterrar os mortos e se contaminavam com a secreção corporal, fluido corporal. Qualquer fluido corporal pega ebola, não é só o sangue, tá? Tem vacina? Não tem vacina. Não tem vacina. Chikungunya, anota essa palavra aí que não é uma ofensa, anota isso aí. Quem aqui já tinha ouvido falar em chikungunya? 2, 3 pessoas? Chikungunya, dengue e febre amarela têm o mesmo vetor e todas são causadas por vírus. Aedes aegypti é conhecida como febre chikungunya. Os soldados brasileiros do exército que estavam no Haiti, alguns soldados, se queixaram de uma doença com dor no corpo. E se no início eles até acharam que fosse uma dengue, né? Dor no corpo, febre, prostração, por exemplo. E descobriram que era um outro vírus, uma doença tropical muito comum no Haiti e no Caribe, que já chegou no Brasil, chamada chikungunya. Anotaram lá? Então tá. Chikungunya, rinomonera. Esse desenho aí é um desenho que muitas vezes vocês já viram nos livros didáticos, né? Rinomonera procarionte, é um ser muito simples, primitivo e tudo mais. Aí eu pergunto para você, qual é o nome da única organela presente nessa célula? O ribossomo. Eu falei célula, porque já é célula, ok? Rinomonera. O que é mais importante? Existe uma parede, aqui está, que é uma membrana plasmática, ela é idêntica à membrana plasmática de qualquer célula, exatamente a mesma, ou seja, lipoproteica. O material nuclear está disperso porque não tem carioteca, repetindo, a única organela se chama ribossomo, ok? Um ser procarionte. O que você está vendo aqui é uma reprodução assexuada de uma bactéria. Como é que se chama essa reprodução assexuada? Onde uma bactéria dá origem a duas
Divisão binária. Sinônimo: cisparidade ou bipartição. A pergunta é a seguinte: há variabilidade aqui? Variabilidade genética? Uma célula dá origem a duas e elas serão clones. Não tem variabilidade, tá? Não tem variabilidade numa reprodução assexuada. Essa próxima reprodução, essas três, olha aqui, ó, transformação, transdução e conjugação são reproduções sexuadas, ou seja, com variabilidade. Então, se um dia alguém te perguntar, as bactérias podem se reproduzir sexuadamente? Sim. Quais são as três formas? Transformação, conjugação e transdução. Marcaram isso? Reprodução sexuada. Aqui, uma tabela que ficou um pouco poluída, tem muita informação, mas só vou ler para vocês os nomes das principais doenças causadas por bactérias. Olha aqui, ó. Tétano é bactéria. Difteria é a mesma coisa que croup. Coqueluche, antigamente chamava tosse comprida, bactéria. Tuberculose, anotaram lá? O mal do século. Tuberculose, mal do século. Cólera, lepra é a mesma coisa que hanseníase. Pneumonia, só a palavra pneumonia é por bactéria, mas se tiver a palavra pneumonia asiática é vírus. Se for pneumonia asiática é vírus, se for pneumonia é bactéria. Leptospirose, urina do rato é a principal forma de contágio. Meningite pneumocócica, por bactéria, tem meningite viral. Esta pneumocócica é bactéria. Sífilis é uma DST. Gonorreia é uma DST. Febre tifoide e botulismo também são doenças causadas por bactérias. Quer uma dica? Pega a música O Pulso dos Titãs, escuta a música O Pulso. Conhece a música? O Pulso ainda pulsa? Arnaldo Antunes escreveu a música. Procura hoje essa música. E quando você escutar a música, ele fala de vários nomes e doenças. Você escuta a música e fala o que ela é causada por quê? Por vírus, protozoário, fungo, bactéria, verminose. Não é causada por nenhum micro-organismo. Fica uma dica aí. Alguns de vocês com certeza já fizeram isso, porque os professores sempre indicam, né? Eu já coloquei em várias provas de ensino médio, por exemplo, o cara chegar lá e destacar todas as doenças que são virais ou por bactérias, por exemplo, dessa música. Anotaram lá? Muito bem. Protozooses. Eu acho que ele tem que ficar muito atento, principalmente à malária e mal de Chagas. Malária e mal de Chagas. Então, eu vou falar para vocês podem me escutar, fica melhor ficar lendo esse material aí. Malária. Quem causa malária é um protozoário. A malária tem um vetor. E o vetor da malária se chama Anopheles, ou mosquito prego. Ok? O causador da malária é um protozoário chamado Plasmodium, causador. O vetor da malária é o inseto chamado Anopheles, ou anofelino. O sexo dele é feminino, sempre feminino. Ok? Causa febre intensa. E o protozoário se reproduz dentro da hemácia e também no fígado do homem. O homem é um hospedeiro intermediário da doença. Por quê? Porque no nosso corpo só acontece a reprodução assexuada do protozoário. Tu é HI, ele, vetor, é HD, ok? Hospedeiro definitivo. Mal de Chagas, causado pelo Trypanosoma cruzi, protozoário. Não vai confundir e dizer que o barbeiro é causador da doença. O barbeiro é um inseto. O inseto barbeiro não causa doença, ele é o vetor da doença. O barbeiro tem um nome, ele é chamado Triatoma infestalis. O sexo do barbeiro tanto faz. Pode ser macho, pode ser fêmea e pode ser ninfa. Ninfa é a forma jovem.
Pela picada do barbeiro se transmite a doença? Não, pelas fezes do barbeiro contaminada. Fezes do barbeiro, bom?